Meditações sobre o que é ser igreja. E nós estamos usando o texto de Atos dos Apóstolos, livro escrito por Lucas, o capítulo 2, quando Lucas nos conta como que era a vida prática da igreja e as 4 reuniões principais da igreja. Então, Atos capítulo 2 nos diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então, nós entendemos que estas eram as 4 principais reuniões da igreja. A igreja se reunia para estudar a palavra, celebrar a comunhão, partir o pão e orar. Assim a igreja se reunia. E eu quero também convidar os irmãos para nós lermos a carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, perdão. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 a 34. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, 17 a 34. Entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos mais dentre vocês. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isto não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando for lhes darei instrução. Quando eu for, lhes darei instrução. Senhor, obrigado ao Pai Celestial pela Tua palavra. Obrigado a Deus Todo-Poderoso, porque ela sempre nos instrui. E hoje, mais uma vez, pedimos que a Tua palavra venha nos trazer, Senhor, direção para a nossa vida e paz para o nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. O Edom, faz um favor para mim, desliga esse ventilador aqui. Eu sou uma pessoa que gosta do calor. Então, o vento, para mim, não é agradável. Infelizmente, o meu computador deu um probleminha, eu não entendi o que foi que ele fez.
mas a gente entende que Deus é soberano e sabe todas as coisas. Porque eu preparei aqui o esboço dos slides e mandei para o Breno, mas por algum motivo não foi. Então hoje cedo aqui, fuçando, ele acabou indo, mas agora fica muito em cima aí para o Breno conseguir fazer os slides. Porque eu preparei uma imagem aqui do Augusto Cury, que é um escritor, psicólogo muito conhecido no Brasil, e o Augusto Cury, ele faz uma citação, eu não vou ler a citação toda, mas uma parte da citação do Augusto Cury eu quero ler para nós. Ele fala assim: uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia, conseguiu? Nossa, esse menino é bom. Rapaz. Uma pessoa sábia vai além e aprende com o erro dos outros, até aqui. Só esse início da frase aqui do Augusto Cury. Uma pessoa inteligente aprende com os seus próprios erros. Uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Olha só. Aqui em Atos, capítulo 2, nós vemos como que a igreja, a primeira igreja, ela vivia. E ela tinha 4 reuniões maravilhosas. Eles se reuniam para beber da palavra de Deus, da água viva, saciar a sede, a fome. Eles se reuniam para celebrar a comunhão, viver uma vida intensa como povo de Deus. Eles se reuniam para partir o pão, para comer juntos, não só um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho. Alguém disse para mim, não lembro quem, alguém disse, foi o pastor Renato. O pastor Renato falou para mim assim, domingo passado, nossa, é bom aqui, né? Porque lá na minha igreja é um cálice pequenininho, é pouquinho vinho, aqui é bastante vinho. Estou contente. A igreja lá, a primeira igreja, não era um pedacinho de pão e um pouquinho de suco ou um pouquinho de vinho. Eles tinham uma refeição chamada Festa do Amor, Festa Ágape, em que eles, uma vez por semana, no domingo, se reuniam para comer uma comida bem gostosa. Era uma oportunidade para os ricos trazerem uma comida gostosa e era uma oportunidade para os pobres comerem a comida gostosa. E depois que eles comiam, eu não sei o quê, eu não sei qual era a comida deles lá, se fosse a gente aqui, né? Um arroz, um feijão, um bife acebolado, uma salada, ou uma macarronada com frango assado, ou uma feijoada, uma lasanha, eu não sei, alguma coisa assim. E depois que eles comiam e tomavam vinho, viu gente? Vinho mesmo, com álcool. Porque tem um pessoal que fala por aí que naquela época o vinho tinha álcool. É uma bobagem muito grande. Vinho é vinho desde que Deus criou a humanidade, que Noé se embriagou. Lembra que Noé se embriagou depois do dilúvio? Então vinho é vinho. Mas eles comiam a comida gostosa e tomavam vinho. E no momento especial ali daquela refeição, eles paravam para se lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. E eles também tinham uma reunião que era a oração, quando eles se reuniam para adorar a Deus em oração, para apresentar diante de Deus os pedidos de perdão de pecados, para colocar diante de Deus também os pedidos por necessidades, tudo debaixo da vontade de Deus. Só que quando a gente vai para a igreja de Corinto, a gente vê o que aconteceu com a igreja. Ora, da primeira igreja lá em Jerusalém até a igreja de Corinto, algumas coisas foram acontecendo no meio do povo de Deus, que quando chega lá em Corinto, era a igreja de Deus, chamado de povo santo, filhos de Deus, amados de Deus, mas lá na igreja de Corinto tinha um monte de problemas. E aí eu quero chamar você na manhã de hoje para nós sermos sábios, não inteligentes, sábios. Porque o Augusto Cury deu uma dica para nós. Quem é o inteligente? Lembram? Quem é inteligente? Aprende com o próprio erro. Quem é o sábio? Aprende com o erro dos outros. Então eu estou chamando você nessa manhã para ser sábio, para nós aprendermos com os erros da igreja de Corinto, para a gente não ser inteligente. Não é que eu quero que você seja burro, não, mas para a gente não ser inteligente. O que é inteligente? Aprende com seus próprios erros. Se nós formos sábios e aprendermos com os erros da igreja de Corinto, nós não precisaremos aprender com os nossos próprios erros. Então, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre o que estava acontecendo na igreja de Corinto.
com respeito a esta festa chamada Festa do Amor, a festa do partir do pão, que era aquela festa em que eles celebravam a comunhão de uma forma muito prática, muito intensa. Eles comiam juntos e os ricos abençoavam a vida dos pobres e os pobres eram abençoados com a generosidade dos ricos. Só que na igreja de Corinto não estava acontecendo isso. E olha como Paulo fala, versículo 17. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês mais fazem mal do que bem. Gente, que tristeza, que tristeza. Uma igreja, povo de Deus, santos de Deus, a reunião deles fazia mais mal do que bem. Já pensou? Se você, antes de vir para o culto, tem que tomar um Gadernal, um Lexotan. Deixa eu dobrar aqui o meu remédio, porque eu estou indo para o culto e vai me fazer mal. Já pensou? A igreja de Corinto estava acontecendo isso. Por quê? Por que lá em Corinto estava acontecendo isso? Por causa de três coisas tristes que estavam acontecendo lá. Era um banquete. Eu não sei você, mas quando alguém me convida para fazer um banquete, nossa, eu fico muito feliz. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comer. Eu não gosto de comer muito, mas eu gosto muito de comer. Quando a Estela me convida, a Estela disse para nós ali que vai ter um dia que ela vai fazer um monte de coisa gostosa e vai convidar todo mundo para lá comer. Você não pode faltar, viu? A Estela foi fazer um monte de coisa, então eu já fiquei feliz, vocês não imaginam. Porque eu gosto muito de comer, mas não de comer muito, viu, Estela? Não adianta eu falar que eu vou lá, vou comer, vou experimentar de tudo, mas não vou comer muito. Era um banquete, só que aquele banquete ali era um banquete da divisão. Olha o versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisão entre vocês, e até certo ponto eu creio. Ali na igreja de Corinto, tinha um povo que dizia assim: eu gosto muito da pregação de Pedro. Pedro é ousado, ele é direto, ele não fica fazendo meio, rodando toco. Eu gosto muito de Pedro. Aí outros diziam assim: não, eu gosto de Paulo, porque Paulo, ele é profundo, ele é meticuloso, ele é detalhista, e ele explica tudo. E a pregação de Paulo não é aquela pregaçãozinha de meia hora, a pregação de Paulo é 2 horas para frente. Nossa, Paulo sim. E aí tinha os outros caras que falavam assim: vocês não sabem de nada. Apolo que é o cara, com unção, poder, uma retórica que arrepia a gente, que a gente quase flutua no banco. E aí tinha um outro povo que falava assim: vocês são tudo carnais, vocês ficam aí falando de Pedro, Paulo, Apolo, nós somos de Cristo. Os mais santos da igreja. E a igreja estava toda dividida. Aí tinha gente que chegava na porta da igreja: quem que prega hoje? Ah, hoje é Pedro. Ah, não, então não quero, porque eu gosto de Apolo. E ia embora. Ah, hoje o Apolo está de férias, ele não vai pregar. Então eu também vou tirar férias e não vou na igreja, porque não é o meu pregador favorito que vai pregar hoje. Gente, o que nos une não é pregador, não é porque é o pastor Edson ou é o Wesley. E nós também, eu não posso vir aqui pregar e pensar assim: eu tenho que fazer uma pregação mais empolgante, mais impactante, mais santa, mais espiritual, porque afinal eu sou o pastor e o evangelista Wesley pregou muito bonito no domingo passado, então agora eu tenho que pregar para surpreender. Gente, o que nos une não é raça. O que nos une não é se nós somos homens ou mulheres, somos ricos ou pobres. O que nos une é Cristo Jesus. Não pode haver divisão entre nós de favoritismo desse ou daquele. Esse era um erro que estava acontecendo dentro daquela igreja e isso fazia mal. Nós temos que aprender com esse erro, sermos sábios e sermos unidos e termos prazer de estarmos juntos
para a glória e honra de Deus e para a nossa edificação. Como os dois textos que nós lemos hoje aqui de Colossenses e de Hebreus, o cuidado para nós ministrarmos na vida uns dos outros. O segundo erro que acontecia lá, que era um banquete do individualismo. Olha o versículo 21, o que ele nos diz. Porque cada um come a sua própria ceia. Olha, eles não vinham para a ceia do Senhor, cada um comia a sua ceia. E aí diz o seguinte, eles não esperavam uns pelos outros. Então, eu imagino, o texto não diz, mas eu estou aqui tentando entender. Porque ali era uma oportunidade das pessoas que tinham condições financeiras trazer uma comida gostosa, com substância, para que as pessoas que eram simples e comiam a semana inteira arroz, feijão e ovo, ou só arroz, feijão e abobrinha, no domingo pudesse chegar e comer a bela de uma lasanha, com bastante presunto, queijo. Não pode faltar queijo. Queijo tem que ter bastante. Mas sabe o que acontecia lá em Corinto? Eu combinava com a Creuza, combinava com a Estela, combinava com o Juliano, e a gente fazia aquele churrasco. E a gente chegava mais cedo. A gente chegava tipo 11 horas, fazia a nossa carninha, a nossa picanha, e aí a gente comia para valer. E o Juliano trazia um vinho bom, que ele foi viajar lá para o Rio Grande do Sul e trouxe o vinho bom, e a gente bebia aquele vinho todo. Aí quando ia chegando o Wesley, Natália, o Edom, Patrícia, a Tânia, eu, o Juliano, a Creuza e a Estela já estavam com o bucho estufado. O Juliano já estava trocando, já estava falando cré com cré, o Miltinho já estava, cambaleando. E aí, na hora que o Wesley, a Natália, o Edom, a Patrícia, a Tânia chegaram e viram isso, o que eles fazem? Abre a marmitinha deles e arrepia a marmitinha. Quando dá meio-dia, que o povão lá do fundo lá chega, não tem mais nada. Aí Paulo fala, gente, o que está acontecendo com vocês? Olha o individualismo de vocês. Enquanto um está empanturrado e bêbado, o outro está passando fome. O que é isso? Isso é individualismo, cada um está tomando a sua própria ceia, não é a ceia do Senhor, não é a memória de Cristo, nem a adoração daquele que morreu e ressuscitou por nós, mas é a satisfação do meu interesse, do que eu quero e do jeito que eu quero. Nós somos o corpo de Cristo, não pode ser assim entre nós. Nós temos que entender que cada um de nós pode fazer algo especial para contribuir para esse corpo, para o crescimento desse corpo, para a alegria, para o benefício de todos. Então nós temos que olhar para cima e entender que este momento aqui é um momento sagrado e milagroso, quando o Deus da glória, o Senhor dos céus e da terra, o Senhor do universo, Ele se faz presente entre nós quando há comunhão. Nós temos que olhar para dentro e olhar para cada um e entender, esse é meu irmão. Sabe quando você é adolescente, você começa a olhar para o seu corpo, você acha que a sua mão é muito grande, o seu nariz é meio torto, e você fica brigando com o espelho, porque você não se aceita. Entre nós não pode acontecer isso. Cada um de nós aqui faz parte do corpo, cada um de nós é um pedaço do corpo, e eu tenho que olhar para essa parte do corpo, que é você, que faz parte de mim, e nós fazemos parte de Cristo, e nós temos que nos alegrar e cuidar uns dos outros. Então eu tenho que começar a perguntar a mim mesmo, o que eu posso fazer para que esse corpo seja cada vez mais edificado, mais belo, para a glória dele. Então, nós temos aqui um trabalho com crianças e nós precisamos de pessoas que nos ajudem a trabalhar com as crianças. Eu estou falando de uma coisa real. E nós estamos perguntando, puxa vida, vale a pena a gente ir lá buscar as crianças e trazer as crianças para estar aqui entre nós, se nós não vamos cuidar delas? Mas quem é que vai cuidar das crianças? Só a Valéria, a Débora, só elas que vão cuidar das crianças. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo. E cada criança que Deus traz aqui é responsabilidade nossa. É a nossa missão.
Se nós não entendermos isso, nós não somos igreja, nós não somos o corpo de Cristo. Se nós não conseguimos entender quando Jesus fala, não impeçais que os pequeninos venham a mim, porque deles é o reino dos céus. Se Deus tem dado a nós o grande privilégio de ser a bênção na vida de uma criança que tem uma vida triste, e hoje eu nem trouxe as crianças. Hoje eu não fui buscar a Lavínia, o Bernardo e a Duda para estar com a gente aqui, tem mais crianças. Mas eu não fui buscá-las porque hoje eu queria falar sobre elas e sobre nós. Quando o Bernardo começa a caminhar, engatinhar e subir aqui, engatinhar, você pode se levantar e pegar o Bernardo no colo. Por que não? Não, é o Ricardo, porque foi o Ricardo que foi buscar, o Ricardo tem que dar um jeito. O Ricardo pode, mas você também pode. Por que você não pode? Nós somos o corpo. Então, cada um de nós tem que perguntar, o que eu, como parte deste corpo, posso fazer para o bem do corpo que sou eu mesmo? Ou, afinal de contas, quando a sua unha está encravada, você dá risada e com outro pé você pisa em cima? Ora, se nós estamos vendo o problema, isso é sinal de que Deus está chamando a nossa atenção para sermos a solução do problema. Porque talvez você diga assim, nossa, a igreja de Corinto era triste, olha o individualismo deles, porque cada um comia o que trazia e não queria compartilhar com os outros. Nós aqui não comemos juntos, mas nós aqui cultuamos juntos. E neste culto, nesse momento de adoração ao nosso Deus, o que eu posso fazer para que esse momento seja de fato santo e uma bênção na vida de todos? Porque se por algum motivo alguma coisa não está bem, está me incomodando, está me desagradando, é a criança engateando pelo chão, ou é outro problema que está incomodando, então eu tenho que pensar como eu posso ser bênção nessa situação. Duas frases têm que estar na nossa mente e no nosso coração. Primeira, nessa situação, o que Jesus faria? Segunda, como que eu posso ser bênção aqui? Porque se eu pensar assim, então eu entendi o que é corpo. E eu entendi que eu coopero com a santificação, a edificação, a bênção desse corpo, e as nossas reuniões vão fazer bem e não mal. Mas se eu for individualista e começar a me incomodar e ficar chateado, começa a fazer mal primeiro para mim. E aí, domingo que vem, eu já não quero vir, porque eu penso assim, não, vou chegar lá, aquele menino vai estar se arrastando pelo chão, que coisa absurda, onde já se viu, uma criança, hora do culto, hora de santidade, o santo Deus está no seu templo, cale-se diante dele toda a terra, que ninguém espirre, que ninguém se mexa, que uma criança... E aí eu não venho, porque está me fazendo mal. Aí se eu não venho, o meu irmão fala, mas por que será que ele não veio? Ah, tem alguma coisa errada, eu também não vou. E nós começamos a fazer mal uns para os outros. Quando eu não contribuo para o bem, eu posso começar a contribuir para o mal. O meu individualismo traz prejuízo. Por isso eu tenho que entender, nós somos o corpo de Cristo. Cada um de nós, Paulo vai escrever outra carta, Filipenses, ele vai dizer que cada junta, cada célula, cada um dos membros cooperando juntamente para a edificação. Cada um de nós tem que funcionar para que esse corpo aqui cresça de forma sadia. Então eu tenho que me perguntar, o que eu posso fazer para contribuir? O que eu posso fazer para cooperar? Em todas as áreas. Seja segurar o Bernardo, seja ajudar no louvor, seja na recepção, seja na contribuição, na hora de eu contribuir com meus dízimos e ofertas. E aí eu estava ouvindo o Douglas, da Igreja de Jesus Cop, pregando. Eu ouvi 3 pregadores pregando sobre o mesmo assunto aqui. O Douglas, o Hernandes e o Augusto. E o Douglas, quando estava pregando sobre o assunto, ele conta uma experiência de um irmão em Cristo que frequentava uma igreja no Japão. Ele foi a trabalho para o Japão e estava frequentando uma igreja lá. E no trabalho dele, ele conheceu um Nisei, um brasileiro, descendente de japonês, estava morando lá no Japão, trabalhando também. E ele convidou esse rapaz para ir na igreja com ele. E no dia que eles foram na igreja, era o dia do dízimo. E aí ele ficou
preocupado com um amigo dele, e ele disse para o amigo dele, descendente japonês, olha, esse momento é para a igreja, esse momento é para o corpo, então não fique constrangido, não fique preocupado, isso daqui é só para o pessoal que é corpo, você não tem a obrigação de dar. E ele disse que o amigo dele ficou ofendido. O amigo dele fechou a cara na hora, ele percebeu, e aí ele ficou pensando, nossa, meu amigo ficou constrangido porque tem que dar dinheiro na igreja. E aí, depois que terminou o culto, ele foi conversar com um amigo, e o amigo disse assim para ele, eu fiquei envergonhado e constrangido porque você quis tirar de mim a oportunidade, porque onde já se viu, eu entrei em um ambiente em que alguém está pagando aluguel, eu entrei num ambiente que tem luz, eu entrei num ambiente, lá no caso tinha ar-condicionado, que tem ar-condicionado, eu entrei num ambiente onde pessoas estão se esforçando para que haja um momento de nós estarmos na presença de Deus. E aí eu não vou contribuir? Nós temos que entender que nós somos corpo. O individualismo faz mal, mas se nós cooperarmos uns com os outros, nós vamos abençoar. Outro problema que tinha lá era a competição. Olha o versículo 22. E eu não estou falando de todos os problemas, né? Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Certamente que não. Havia competição entre eles. Eles estavam preocupados em quem era mais importante lá. Quais eram as pessoas mais importantes entre eles? E eles faziam essa seleção das pessoas mais importantes. E isto é um problema grave que Jesus já havia dito para os seus discípulos não fazerem isso. Jesus já havia ensinado várias e várias vezes, olha, quando você for na igreja, não vai sentar no primeiro lugar, sente mais para trás. Ele falou sinagoga, né? Quando você for na sinagoga, não sente no lugar mais importante, sente no meio, mais para trás, porque se você realmente for uma pessoa que as pessoas querem honrar, eles vão dizer para você, olha, não fica aí atrás não, vem aqui para frente. Quando você for numa festa, num banquete, não procure sentar no melhor lugar, senta no lugar mais afastado. Jesus disse para os seus discípulos, por que vocês estão disputando entre vocês quem é o mais importante, quem é o melhor? Entre nós aqui, só tem um que é importante. Entre nós aqui, só tem um que é digno de sentar na cabeceira da mesa. Todos nós aqui somos indignos, não merecedores. Todos nós aqui estamos pela graça e pela misericórdia. Então não pode haver competição entre nós. Não há ninguém melhor entre nós. Todos somos conservos do Senhor da glória. E deixa eu acelerar, porque o tempo passa e eu falo muito, né? Falando dos problemas, agora ele começa a falar sobre a ceia. Porque Paulo está dizendo para ele, gente, olha o que vocês estão fazendo. O que eu entreguei para vocês não foi isso. Aí Paulo diz assim, a partir do versículo 23, quando que a ceia acontece? Quando a comunhão acontece? Quando que o partir do pão é uma bênção? Quando ele se torna uma memória. Quando essa memória é muito agradável e nos faz bem. Eu tenho certeza que todos nós aqui temos boas memórias e memórias ruins. Sim ou não? Há coisas que quando vem aquele cheiro, quando vem aquela música, faz um bem para a gente. Na verdade, nossa, dá uma saudade, coisa boa, mas há coisas. Eu me lembro que eu era líder da mocidade da igreja e tinha uma menina que começou a frequentar a igreja, a menina queria namorar comigo. E eu não queria namorar aquela menina. E ela queria namorar comigo. E ela ficava me perseguindo. Hoje tem o nome, Stalker, né, que chama? Naquela época não tinha esse nome. Como é que é? Tem um nome, acho que é Stalker, das pessoas que ficam perseguindo porque querem namorar com você. E eu ficava fugindo dessa menina. Eu comecei a deixar de ir na minha igreja, comecei a ir em outra igreja, porque aquela menina começou a me perseguir na igreja. Teve um dia que eu cheguei em casa, e aí meu irmãozinho veio correndo na minha direção, estava chegando em casa, meu irmãozinho falou assim, fulana está lá em casa, vai almoçar lá em casa. Eu falei, não acredito, meu Deus. Aí eu fui para o fundo do quintal, subi num pé de abacate, fiquei lá em cima do pé de abacate, escondido lá, esperando passar a hora, a menina ir embora, para poder descer e almoçar.
E um belo dia, lá na igreja, a igreja que eu frequentava tinha um corredor grande do lado do templo que ia para as salas e para o banheiro. E eu estava voltando do banheiro. Quando eu estava voltando do banheiro, dei de cara com a menina. E essa menina, ela me agarrou ali, naquele corredor. Meu Deus, coisa terrível. Para me desvencilhar daquela menina. Um belo dia eu estava no trabalho, estava trabalhando lá e eu estava chateado por várias coisas. E de repente estou sentado, eu trabalhava no mercado, eu era repositor do mercado, trabalhava no setor de limpeza e eu estava repondo as naftalinas e estava tocando aquela música do Roberto Carlos, As Baleias do Oceano. Não sei quantos de vocês se lembram dessa música do Roberto Carlos, As Baleias do Oceano. E eu sentadinho lá no chão, colocando as naftalinas, aquele cheiro desagradável, aquela música me irritando, e de repente eu sinto que tem, parece que uma sombra, uma coisa assim, e eu olho, a menina ali. Então, toda vez que eu sinto cheiro de naftalina e toco essa música, As Baleias do Oceano, ora, quando que a comunhão, ela nos faz bem? Quando ela nos traz boas memórias. Quais são essas memórias? Olha, no meio da comunhão. Olha o que Paulo fala aqui a partir do versículo 23. Ele fala, o que eu vos entreguei. O que foi que eu vos entreguei? Aquilo que eu aprendi do Senhor. O que eu aprendi do Senhor? Aquilo que o próprio Senhor nos deu. E o Senhor nos deu algo que é maravilhoso e que para nosso bem. Então, nós recebemos esse momento fantástico que a gente pode celebrar a comunhão. Eles faziam a festa ágape, nós podemos até fazer. Quem sabe a gente pode fazer um junta-panelas e a gente vem aqui, come junto e depois celebra a ceia. Eles tinham aquele momento precioso em que eles se lembravam do corpo de Cristo, de tudo que Cristo tinha feito por eles, a morte de Cristo, o perdão de Cristo, a vida eterna, a ressurreição de Cristo e as bênçãos, a celebração da comunhão, a vida que eles tinham recebido do Senhor, uma vida maravilhosa. E então eles podiam entender que eles eram um com Cristo e uns com os outros. Eles podiam olhar para cima e entender, nós temos comunhão com o Deus da glória. Eles podiam olhar para dentro e dizer, nós temos comunhão uns com os outros. Podiam olhar em redor e ver que coisa deliciosa é estar juntos. Podiam olhar para trás e ver tudo que o Senhor fez por eles. Podiam olhar para frente e entender quanto eles tinham para crescer, e a promessa da volta do Senhor, eles já tinham a vida eterna. Portanto, eles podiam olhar para o futuro na certeza de que o futuro está garantido. Nós somos cidadãos do céu, cidadãos do reino. Então, eles podiam olhar em toda a direção e ver essa coisa maravilhosa que o Senhor deu para eles. E no momento que eles comiam do pão, bebiam do cálice, aquilo ali era uma memória de toda a delícia que é ser povo de Deus, ser família de Deus. E essa reunião tem que fazer bem para a gente. Essa memória tem que fazer bem. Porque eles estavam se lembrando da obra da cruz. Lembrar da obra da cruz é lembrar que quem tinha que estar pregado naquela cruz era você. Mas Deus deu o Filho dele, e o Filho se ofereceu voluntário e espontaneamente para morrer no seu lugar, para que você tenha perdão, para que você tenha vida abundante, para que você tenha vida eterna e usufrua de todas as ricas bênçãos espirituais que Deus tem para a sua vida. Portanto, quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós estamos celebrando a mensagem da cruz. Você é um com Cristo Jesus e nós somos um. Eu e você temos o mesmo Espírito que nos une e nos torna filhos do mesmo Pai. Portanto, nós somos a família de Deus. E tomar a ceia é lembrar que nós nos tornamos um. Por isso que eu acho lindo. Eu sei que vocês fazem com amor e carinho, sem nenhum problema. Já veio com um pãozinho partidinho. Veio isso depois da pandemia, né? Já veio um pãozinho partidinho. Mas eu acho lindo quando a gente pega o pão e a gente parte o pão. Exatamente como Jesus fez. Por quê? Porque nós somos o todo, o corpo de Cristo. Entendeu? Nós somos o corpo de Cristo. Nós, não eu. E essa discussão, ela é tão intensa, causou tanta discussão, porque
há um grupo de irmãos, os católicos, que eles dizem que quando o padre abençoa os elementos, o pão vira o corpo de Cristo e o vinho vira o sangue de Cristo. Chama-se transubstanciação. Nós não cremos nisso. Os nossos irmãos luteranos, eles dizem, não, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas o corpo de Cristo está presente fisicamente ali entre nós, no simbolismo do pão, no simbolismo do vinho. Nós também não acreditamos nisso. Aí veio o Zwingli, e Zwingli disse o seguinte, não, gente, é só memória. Jesus não está aqui, é só memória. Nós também não cremos nisso. Aí veio Calvino, e Calvino disse, gente, o pão simboliza o corpo de Cristo, que somos nós. O vinho simboliza o sangue de Cristo, que nos traz a nova aliança. E quando nós comemos do pão e bebemos desse cálice, lembrando de tudo que ele fez por nós, algo sobrenatural acontece, porque ele nos alimenta das bênçãos de Cristo Jesus conquistadas na cruz. E nós saímos aqui renovados, revitalizados, porque nós renovamos a nossa aliança e proclamamos o que nós cremos e o que nós queremos viver com o nosso Senhor. Portanto, quando nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós estamos trazendo a mensagem da cruz. Por último, nós estamos renovando a aliança. A nova aliança não é porque ele cancelou a velha e fez uma aliança totalmente diferente. A nova aliança é a sequência da mesma aliança. A aliança que Deus fez lá com Abraão, renovou com Moisés, agora ele vai trazer uma novidade mais profunda na pessoa de Cristo. Porque a partir de Cristo não existe mais a necessidade de sacrifício. A partir de Cristo Jesus, agora nós temos esta nova aliança da novidade do perdão e da vida, da própria vida de Deus em nós. Consegue imaginar isso? Deus está em você porque você fez uma aliança com Ele e agora nesta aliança Cristo Jesus assume o papel dele. E qual é o papel de Cristo? Ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, intercede por nós, ele é o nosso juiz que nos defende, ele é o nosso general que briga as nossas batalhas, ele é o nosso conselheiro e consolador que está presente todos os dias até a consumação do século. Esse é o papel dele. Todas as nossas lutas e brigas e sustento e defesa, é ele quem faz. Não somos nós que temos que defender a Cristo, que temos que defender a igreja. Isso é papel dele. E o nosso papel? O nosso papel é ser adorador, é de amá-lo e obedecê-lo. Portanto, quando nós renovamos a aliança, nós estamos dizendo, ele é o nosso rei, ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso juiz, nosso general, nossos conselheiros, e nós somos o seu povo. E quando que isso acontece? No batismo. Quando você se batiza, você está assumindo a aliança. A gente faz uma equiparação do batismo com o casamento. Então, uma pessoa, quando ela se casa, ela faz uma aliança com a outra de cuidado, de fidelidade, de dedicação. No seu batismo, você faz uma aliança com o próprio Deus, de entrega, de rendição, de submissão, e ele assume o papel de cuidado, de proteção, de sustento. Então, o batismo é o momento em que a gente se casa com Cristo. E a Santa Ceia é o momento que a gente se lembra que a gente se casou com Ele. Então, todas as vezes que você come o pão e bebe o cálice, você está lembrando, eu sou casado com Jesus. Eu tenho uma aliança com Ele. Ele é o meu rei. Ele é o meu sacerdote, meu juiz, o meu general, o meu conselheiro. E eu sou dele. E nós estamos proclamando a vinda do reino. Todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos declarando que nós cremos que Ele está presente aqui, mas que Ele vai voltar fisicamente. Então a gente pode dizer o seguinte, que a nossa vida aqui tem que ser como um trailer de filme. Eu não sei se você costuma fazer isso, eu costumo.
Tem um filme lá, e eu não sei se o filme é bom ou não. Aí tem um trailer. Eu vou lá e assisto o trailer. Por quê? Porque o trailer vai me dar uma dica se o filme é bom ou não. Se tem imagens que eu vou gostar ou não. Então eu assisto aquele trailer para ter uma ideia do filme e depois eu vou assistir o filme. O que nós estamos fazendo aqui é um trailer daquilo que nós vamos experimentar na volta do nosso Senhor. Ele vai voltar, nós sabemos disso e nós já estamos vivendo essa volta. Essa vida que nós temos aqui, essa nossa vida, não a minha vida, a nossa vida tem que ser uma imagem do que vai ser a vida com Cristo quando Ele voltar. Então vocês conseguem perceber a profundidade desse momento e por que nós não podemos banalizar esse momento? Quando nós celebramos a ceia do Senhor, o partir do pão, nós temos que entender a profundidade, a beleza, a seriedade desse momento e não banalizar. Porque esse momento traz vida, mas esse momento também traz condenação. Olha o que ele fala a partir do versículo 27. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Quando você come o pão, bebe o cálice de forma indigna, você está crucificando a Cristo de novo. Já pensou? Já pensou? Beber e comer indignamente é no sentido de que você não analisou como está a sua relação com o corpo. Não tem a ver se você está em pecado ou não. Porque se for um problema de pecado, ninguém pode tomar a ceia. Nós não estamos dizendo aqui que você pode viver em pecado e tomar a ceia à vontade. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: se o problema que nos impede de tomar a ceia, porque nós somos pecadores e cometemos pecado, então ninguém pode tomar. Mas ele também nos diz que a gente não pode viver uma vida de pecado, estar tranquilo com relação ao nosso pecado, da forma como está a nossa vida, e achar que isso é normal. Não é isso que ele está falando. Ele está falando o seguinte: se você vem para comer do pão, beber do cálice, e você está em desarmonia, está brigado com alguém, se você não tem comunhão com os irmãos que são do corpo, ao comer, você está tomando condenação e não bênção. Mas olha que coisa fantástica, quando ele fala o seguinte: se você come e bebe de forma indigna, você traz condenação. Se você come e bebe de forma digna, você traz o quê? Bênção. Mas como é que eu como de forma digna? Porque eu não sou digno. Alguém aqui é digno? Então como é que eu como do pão e bebo do cálice de forma digna se eu não sou digno? Quando eu estou em comunhão com o corpo, quando eu estou em paz com vocês, quando eu amo vocês, quando eu perdoo vocês, quando vocês me amam e vocês me perdoam, e assim mutuamente. Quando nós entendemos que cada um de nós é parte do corpo e nós cuidamos uns dos outros, então eu venho e eu participo da ceia do Senhor de forma digna e eu sou abençoado. Mas a advertência é muito séria, porque a Santa Ceia é perigosa. A Santa Ceia é perigosa. Por que ela é perigosa? Porque a Santa Ceia é um canal de morte. O texto diz o seguinte: tem gente fraca, tem gente doente, tem gente morrendo entre vocês, porque vocês tomam da ceia de forma indigna. Veja como é perigosa. Mas pastor, se a ceia é perigosa, por que a gente toma? Porque, irmãos, ao mesmo tempo que ela é um grande perigo para aquele que toma de forma indigna, é uma bênção para aquele que toma de forma digna. Então entenda que ao entender isso, quando nós estamos esclarecidos disso, sabendo disso, não é para você fugir da mesa e ir para o pecado. É para você fugir do pecado e vir para a mesa. Entendeu? A mensagem de Cristo, e Paulo está reforçando essa mensagem, é: examine e coma. Então, se você examinou e você encontrou algum motivo que te impede de comer e beber, se você encontrou algum motivo que você pode ser condenado ao comer e beber, vai e resolve.
e agora vem e coma, seja abençoado. Não é para você examinar, descobrir que há algum problema, e aí eu vou me ausentar. Porque se eu me ausento, eu fujo da mesa, eu fujo de Cristo, e eu me entrego ao pecado. Então ele está dizendo, examine e coma. Significa então, que nós temos consciência de que nós somos a família. E sendo família, nós somos abençoados por Deus. Concluindo, meus irmãos, participar do partir do pão é viver intensamente comunidade. Não é apenas pegar um pedacinho de pão e um pouquinho de suco de uva, mas é a nossa vida intensa como família de Deus. E quando a gente come do pão, eu posso dizer, Senhor, eu sou parte deste corpo, eu amo essas pessoas, são meus irmãos. E nós vivemos juntos, nós celebramos juntos, nos reunimos durante a semana, oramos uns pelos outros, cuidamos uns dos outros, nos importamos uns com os outros, cuidamos do Bernardo, cuidamos do João, da Lavínia, cuidamos daquele que é mais frágil, nós aceitamos a repreensão daquele que nos puxa a orelha quando nós erramos, porque nós somos esse povo que te ama e queremos e fazemos questão de caminhar juntos. Porque do contrário, nós seremos punidos por ti. Senhor, nós somos essa família que é chamada pelo teu nome. E nós queremos viver de uma forma tão maravilhosa, tão intensa aqui, que mais pessoas queiram fazer parte dessa família. Eu acho que você já assistiu a algum filme em que tem uma criança que vive numa família em que ela é infeliz. É aquela criança olha para a família vizinha e ela fala, puxa, eu queria tanto que aquele lá fosse meu pai. Eu queria tanto que aquela lá fosse minha mãe. Porque em casa ela é espancada pelos pais, ela é agredida verbalmente pelos pais, ela é humilhada. Então ela quer aquela família lá, em que o pai é atencioso, carinhoso, em que a mãe é conselheira, em que a mãe é acolhedora. O que Paulo está dizendo para nós é que a vida que nós temos que ter como igreja é que as pessoas que estão lá fora apanhando do mundo, apanhando do diabo, possam olhar para nós e falar, olha como eles são cuidados por Deus, olha como Deus abençoa eles, olha como eles são mimados por Deus, eu quero também fazer parte dessa família. Porque a nossa reunião aqui faz bem. A igreja de Corinto, a reunião deles fazia mal, mas a nossa reunião faz bem. Então, eu quero fazer parte dessa família. Aplicando, meus irmãos, eu quero contribuir para que as reuniões da minha igreja, a Igreja Presbiteriana Caminho Novo, faça bem, me edifique e edifique meus irmãos. Eu quero. Você quer isso também? Eu sou o corpo, eu quero participar do que coopera para que esse corpo cresça. O que eu posso fazer para que esse corpo aqui seja cada vez mais uma bênção? Vocês querem também? Eu quero cooperar para que a Igreja Presbiteriana Caminho Novo seja uma igreja forte, uma bênção para cada família de Itapira, uma bênção para a cidade de Itapira. Vocês também querem? Nós somos uma comunidade do amor, terapêutica, e nós precisamos olhar para cima e entender a nossa relação com o Deus da glória. Nós somos uma comunidade terapêutica, nós temos que olhar para trás e ver tudo o que Ele já fez por nós. Nós somos uma comunidade terapêutica, temos que olhar para dentro e dizer, gente, que gente linda e abençoada, glória a Deus que eu sou irmão dessa gente aqui. Nós somos uma comunidade terapêutica, eu tenho que olhar para frente e ver que nós já somos mais que vencedores, que Jesus vai voltar, eu creio nisso, eu estou dizendo aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas eu tenho que entender que quanto mais eu amar vocês, mais breve Jesus volta. Mais rápida é a volta dele, quanto mais eu amar vocês e cuidar de vocês. Nós somos uma comunidade terapêutica, eu tenho que olhar ao meu redor e olhar aqueles que precisam. Gente, quem está faltando hoje aqui? Por que ele não está aqui? Tem que orar por ele. Tem que ligar, mandar uma mensagem. Por que o Bernardo e a Lavínia não estão aqui hoje? Porque não tem alguém para cuidar deles. Porque a mãe da Lavínia e do Bernardo,
é uma pessoa que não tem estrutura, não conhece o Senhor Jesus, ela está perdida no mundo. Quem vai cuidar do Bernardo e da Lavínia? Quem vai cuidar da Duda? Quem vai cuidar do João, do Caio? Ou não é responsabilidade nossa? Nós vamos olhar ao redor e ver que está faltando, mas quem está faltando aqui? Por que está faltando? Quem vai cuidar dele? Quem vai cuidar dela? Somos nós, irmãos. E isso é um grande privilégio. Isso é uma bênção de Deus. Porque, irmãos, se nós não formos bênção na vida dessas pessoas, Jesus fala uma coisa muito séria. Ele fala assim: se você está impedindo de um pequenino entrar no reino dos céus, amarra uma pedra de moinho no pescoço. Já viu o tamanho da pedra de moinho? Alguém que já viu? Não sei se no museu ali tem. Pedra de moinho é um pedrão desse tamanho assim, ó, de 20 a 30 quilos. Você já pegou 20, 30 quilos na mão? Ele fala assim: amarra essa pedra no pescoço e pula no lago. Deus está dando um privilégio para nós, de nós sermos família, de nós sermos corpo, de nós amarmos e cuidarmos uns dos outros. Que privilégio que Deus está confiando em nós. Já parou para pensar nisso? Deus está confiando em nós para nós cuidarmos uns dos outros e para cuidarmos do Bernardo, da Lavínia, do João, do Caio, da Manu. Gente, Deus nos ama muito. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque nós somos o povo a quem o Senhor libertou. Nós somos o povo por quem Jesus morreu.